Olá, meu nome é Sidney Rosso Serafim e com este vídeo venho apresentar o funcionamento do contador bidirecional do tipo up-down do relé programável Logo da Siemens. Então, pessoal, agora iremos fazer o teste de simulação do contador bidirecional do tipo up-down. Observem que eu estou pegando a estrutura que eu já montei na explicação anterior referente ao contador unidirecional, somente up. A diferença é que agora eu vou utilizar a terceira entrada do meu contador, que é a entrada direção. Para isso, vou subir um pouco os componentes, vou inserir uma nova entrada física. Neste exemplo, vou pegar a entrada I3, vou fazer a conexão com a minha rede elétrica virtual e vou conectar na entrada DIR. Observem, pessoal, que é coerente também eu dar um comentário, para essa entrada 3, para facilitar a minha simulação. Então, vou chamar aqui de direção. Poderia ser qualquer nome, mas eu acho que é um nome bem direto. Então, gente, estando aqui com a minha estrutura pronta, vou agora para a minha configuração. Vou, por exemplo, deixar no Start Value 0 o meu 1, vou colocar qualquer valor, posso usar o mesmo exemplo, 5, e deixar o meu off, neste caso, como 0 também. Vamos agora para o processo de simulação. Então, pessoal, no processo de simulação, é interessante deixarmos as entradas I1 e I2 como sendo do tipo pulsadores NA. Já a entrada direção é interessante deixar como tipo switch. Por quê? Porque se a entrada DIR estiver em nível lógico 0, o meu contador ele vai incrementar valores. Se a minha entrada DIR estiver com nível lógico 1, ele vai decrementar valores. Então, diferentemente de outros CLPs, onde, por exemplo, eu tenho uma entrada específica para contar mais, ou seja, incrementar, ou up, e eu tenho uma outra entrada diferente para contar menos, ou seja, decrementar, ou contar down. O Logo não. O Logo ele tem apenas uma entrada de contagem. Porém, ele tem uma terceira entrada que direciona se é para cima ou para baixo. E a primeira entrada que é o reset. Então, vamos deixar em 0 e vamos acionar a entrada conta. Assim como no exemplo anterior, cada vez que eu acionar, a minha memória vai incrementando. Lembrando que eu configurei para ligar com 5. Então, chegando no valor 5, a minha saída foi acionada. E assim eu posso ir indo até o valor que eu desejar. Se eu resetar, a memória vai para 0, a minha saída é desligada. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5. Acionou. Vou até 10. Vamos agora mudar a minha direção de contagem. Vou acionar a entrada DIR, que neste exemplo é através da entrada física I3. Acionei a minha entrada. Quando eu enviar uma contagem através da entrada 2, olha o que acontece. Ao invés da memória acumular mais 1 e ir para 11, ela vai decrementar e vai para 9. Então, 9. Mais um acionamento na contagem. 8, 7, 6. Se eu mudar de novo a entrada direção, desliguei, ela volta a incrementar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu acionar a entrada DIR, ela vai começar a decrementar. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ela vai até 0. O Logo não faz contagem negativa. Outros CLPs até fazem, o Logo não faz. Bom, nesta configuração, a única forma de desligar a minha saída é resetando o meu contador. Mas eu posso vir aqui e configurar para que, quando chegar em 0, através do meu decremento, ele desligue a saída. Como? Vou dizer que ele vai fazer o
off com 1. Lembrando que é no sentido inverso, porque você não está indo de 0 para 1, está indo e sim de 2 para 1 e depois para 0. Então vamos simular. A minha DIR está em 0, significa que a contagem vai ser incrementada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou mudar a direção. Próximo pulso, ele vai decrementar a memória. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O próximo acionamento, ele desliga a saída. Então, gente, o nosso contador bidirecional funciona desta forma. Então, pessoal, existe também uma outra forma de configurar as entradas no meu contador. Lembra que eu havia comentado que alguns outros modelos de CLPs, os seus contadores, eles possuem 3 entradas. O reset, que todos têm, porém tem uma entrada específica para contar mais, ou seja, na direção up, né, incrementando, e uma outra entrada específica para contar menos, ou seja, decrementando, né? Já o logo não, ele possui uma entrada só de contagem. E quem vai dizer se ele incrementa ou decrementa é a minha entrada de direção, conforme foi apresentado até o momento para vocês. Mas existe uma forma de fazer uma adaptação, digamos, para que eu tenha essas duas funcionalidades bem distintas. Aonde, por exemplo, nós iremos simular que uma entrada física vai dar pulso e vai contar para mais, e outra entrada física vai dar pulso e vai contar para menos. Para isso, eu preciso fazer uma pequena adaptação no meu programa. O que irei fazer? Então, a entrada de reset continua igual, não muda, a função é resetar. A entrada conta, eu vou mudar o nome dela. Ela vai passar de conta para incrementa. Lembrando que se eu der pulsos na entrada conte com a entrada dir em nível lógico 0, o meu contador vai contar para mais. O que eu preciso fazer então para adaptar é que a entrada que vai mudar a direção, além de fazer isso, ela precise também dar pulso na entrada conte. Então a minha entrada 3, que no exemplo anterior eu chamava de direção, agora eu vou chamar de decrementa. Ok, mas até o momento eu mudei apenas os comentários, eu não mudei a conexão nem a funcionalidade. O que irei fazer? Vou organizar um pouco aqui o meu programa. A minha entrada decrementa, eu vou replicar ela para que ela também acione a entrada do contador de contagem. Vou fazer a conexão. Ou seja, para contar no sentido de incremento, apenas a input 2. Para contar no sentido de decremento, eu preciso que a input 3 dê pulso na entrada conte, mas também ela acione a entrada dir. Vamos simular? No momento da simulação, agora é interessante que as minhas entradas sejam todas do tipo pulsador do tipo aberto. Olha o que acontece quando eu aciono a minha entrada 2, que eu chamei de incrementa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu acionar a entrada 3, que eu chamei de decrementa, ela vai, além de direcionar para a contagem down, ela vai também acionar a minha entrada conte. Então, 1 foi para 9, soltei. 8, 7, 6, 5. E posso resetar aqui. Então, pessoal, uma forma de transformar o jeito do logo de utilização do meu contador para o sistema que outros CLPs utilizam seria assim.
Lembrando que o sinal que vai incrementar apenas na entrada conte. O sinal que eu quero decrementar vai para a entrada dir e também para a entrada conte. Muito obrigado pela atenção. Espero que este vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado.